Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Eu vou tentando numerar as edições. Essa aqui, se não me engano, é 241. São mais de 4 anos lá, trazendo sempre boa informação, entrevistas interessantes, que vão, com certeza, ajudar você no dia a dia. E hoje, como vocês já estão observando, 2 entrevistadas, a entrevista é dupla, vai ser um bate-papo bom, tenho toda certeza, e a gente sempre lembra, você pode acompanhar o programa não só aqui no canal 14 da NET, mas também no nosso canal no YouTube, programa Alto Astral no 14. Mas vamos logo de cara apresentar nossas entrevistadas, só que antes eu tenho que lembrar o seguinte, é claro, o programa é gravado, mas é uma data relevante, se passou no dia 1º de julho, aqui no Brasil. Essa data é o Dia Mundial da Arquitetura. Ela foi escolhida para lembrar a fundação da UIA, que é a União Internacional dos Arquitetos, que aconteceu no dia 1º de julho de 49. Então é relembrado aqui, e é claro, a arquitetura está presente na nossa vida, nesse ambiente, em todo lugar a gente tem arquitetura. E para falar exatamente disso, né, dessas tendências de arquitetura, seja no passado, no presente, o que está acontecendo, a gente tem 2 convidadas. Eu vou apresentá-las a partir de agora. A Larissa Batista de Oliveira. Olá, Guilherme, tudo bem? Tudo tranquilo, Larissa. Prazer te receber aqui. Prazer é meu. E também a Débora Santos Lima. Prazer, espero que a gente possa contribuir de alguma forma. Com certeza. Tenho certeza que sim. A primeira pergunta que eu faço, eu vou lançar a pergunta e vocês fiquem à vontade para responder. Sim, a gente sempre tem muita curiosidade a respeito dos entrevistados. Por que eles chegaram a escolher essa atividade profissional? No caso de vocês, a arquitetura. Vocês tinham algum arquiteto da família, alguma influência? Ou desde pequenininhas ali, traçavam as linhas? O que aconteceu? Vamos lá, Larissa. Bem, no meu caso, eu sou filha única de arquitetura na família. Partiu de mim, na verdade, essa iniciativa, mas eu sempre tive uma aptidão, assim, de gostar mesmo de desenho. É aquela questão que eu falei da criança. Isso. E aí, na hora de procurar alguma coisa, né? Tipo, vamos decidir o nosso futuro. E aí, eu fui para a área que mais tinha afinidade com aquilo que eu tinha habilidade. E aí, calhou com a arquitetura. E aí, eu fui pesquisar realmente o que era arquitetura. Acho que acredito por não ter realmente ou ninguém na família ou uma instrução, a gente às vezes não tem tanto conhecimento. E aí, pesquisando a fundo, falei, não, é isso aqui que eu quero fazer e graças a Deus deu certo. Coisa boa, né? Você, Débora? Pra mim, já foi pro lado de exatas, não foi o lado artístico. Ela é de exatas. Eu fui pra arquitetura buscando a parte de exatas, assim, que sempre foi meu interesse maior na escola. Mas como? Você é exceção. Tá vendo? O pessoal quer saber de humano. Exceção e até hoje. Acho que é inclusive por isso que a Não é sociedade dá certo. Isso, não tá. Isso reflete muito no nosso escritório, no estúdio, na Anki, porque às vezes eu fico mais na parte criativa e a Dé também é muito técnica, a Débora, né? Muito técnica. Fala assim, cálculos, coisas do tipo. Execuções e tal, e aí a gente acaba conseguindo dividir também nas aptidões. Consegue dividir essas aptidões. Sim, uma completa a outra. Coisa boa, isso é muito bom, né? Bom, satisfeita essa curiosidade, vamos falar um pouquinho, e na apresentação falei da importância da arquitetura para o mundo. Né? E, é claro, todo ambiente você tem... A primeira coisa é você admirar, olhar aquilo ali. A gente tem um exemplo de arquitetura lá em Brasília, por exemplo. Né? A gente teve Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, arquitetura, urbanismo envolvido numa construção que, puxa vida, do nada construiu sua cidade, né? Sim. Foi fantástico. Na faculdade de arquitetura, vocês passam... primeiro veio uma pergunta que me falhou, que ainda tem a prova de habilidade específica? Bom, até quando a gente fez vestibular tinha, né? Tinha. 2010, 2009. Mas eu conversei com uma pessoa que recentemente fez o vestibular para arquitetura e tem. Então, ela tem esse misto da parte criativa para a técnica. Mas de repente não pode tolher isso aí. Puxa vida, precisa de habilidade específica. Mas às vezes a pessoa é tão criativa que ela não precisa nem dessa habilidade específica, ela consegue desenvolver isso depois. Você não acha que pode ser um fator limitador? É meio complicada, até porque em uma prova só é complicado de, né, expressar tudo que a criatividade vai ser capaz de fazer ou não. Inclusive porque a criatividade tem muito a ver com o estado que você está na hora. Então, às vezes, até o nervosismo ali atrapalha alguns a não entrarem no curso. Mas eu acho que ainda assim é um bom filtro, no sentido de que depois a sua atuação vai ser muito dependente disso e dessa pressão em relação à sua, né, habilidade em cima da pressão. Às vezes o que poderia fazer é adequar na prova de vestibular ou inserir isso no meio de não, às vezes, ter 3 etapas ou ficar uma coisa mais dinâmica, sabe?
essa questão da prova de habilidade específica, né? Mas, querendo ou não vai ter muito como não tem como fugir, não. Real, não. Acaba que afunila e também já direciona as pessoas para o curso mesmo, sabe? Sim. É porque vocês acreditam que surge na idade mais novinha ali de desenho. Eu gostava muito de desenho, mas essa prova de habilidade específica de um. Mas acaba que, por exemplo, tem, por exemplo, a Débora, que às vezes é mais técnica, não tem tanta habilidade no desenho, mas isso acaba que não é um fator tão segregador, porque se você tiver pelo menos uma noção, isso acaba que já direciona a pessoa e dá certo, sabe? Não precisa ser excepcional em desenho. Mas essa avaliação, dá para perceber isso? Eu ou acho ela é muito que objetiva ou não? É objetiva aqui, ó, tem ou não tem? Ou é muito rasa essa... Acho que ainda é muito rasa. Com certeza. Vocês, por exemplo, conhecem assim, colegas ou colegas de repente tinham até uma habilidade, uma tendência maior que a de vocês e não seguiram adiante? Acho que até depois do curso. Sim, também, o curso começa com uma turma mais cheia e vai... Não, mas isso é normal também. Mesmo depois que passa, é fácil encontrar gente que tinha muita habilidade criativa ou de desenho, mas que não desvencilhou na profissão. Sim. Até porque é um dos fatores que você vai precisar posteriormente, né? Certo. Você vai precisar do lado empreendedor, você vai precisar do lado técnico, do legislativo. São várias habilidades. Sim. Né? Exatamente. Então, acaba sendo um pouquinho rápido. E fora que tem muita vertente também, né? Tem a parte do urbanismo, que não contempla, então acaba que tem várias vertentes. Aí a gente até volta no que era pergunta, eu interrompi para essa observação, né? De Brasília, por exemplo. Sim. Tá ali posta, né? Tem muita gente que ama. Eu morei em Brasília 10 anos, eu achava aquilo o máximo. Porque eu gosto da perfeição, porque Brasília, puxa vida, desafio é andar em Brasília, mas depois você aprende, é tão lógico, é óbvio, que não tem jeito. Então eu acho uma maravilha, mas tem gente que simplesmente detesta. Verdade. Brasília, para vocês, onde se situa nessa arquitetura? Vamos colocar lá de trás, pirâmides, até hoje, o Coliseu de Roma, que a obra até hoje não acabou, infelizmente. Brincadeiras à parte, mas como se situa a arquitetura na visão de vocês no mundo, a importância dela no mundo, porque se fala de alguma coisa assim, todo mundo lembra, né? Pirâmides, né? Coisa lá de trás. Eu acho que Brasília, ele conseguiu orquestrar urbanismo e arquitetura de uma forma que é difícil um arquiteto não brilhar os olhos, né? Eu acho que o casamento do urbano com a arquitetura em Brasília, eu acho que foi muito bem elaborado. E até partindo desse ponto do desenho, quando o Lúcio Costa entregou, foi apenas um croquis, né? Não tinha esse preciosismo, né? Eu já vi rabiscos. Isso. Assim, não, desculpe, né? Falar, mas croquis é uma forma chique. É porque, assim, ele elaborou um planejamento tão bem, mas na hora da representação ele fez um croquis. E aquilo foi muito bem aceito pelo embasamento que ele tinha. Às vezes um projeto tão elaborado, sem algum fundamento, acaba que não chega, né, ao nível e tudo. Então, é muito bacana a questão. Tinha um posterior, né? Sim. E aí, acaba que tem muita crítica pela relação da escala, né? Que eu acho que é o que a gente mais escuta. Sim. Muita gente fala, mas Brasília não foi pensada pra escala do ser humano, né? Claro, né? Grande distância. Mas eu acho que isso também tem a ver com a demanda que ela foi surgida, né? Ela surgiu, aquele fator histórico ali. Isso. Ela não surgiu pra prevalecer ali uma escala humana, ela surgiu pra prevalecer um marco. E como marco foi perfeito. Mas hoje as pessoas super usam o espaço, né, que Brasília oferece. As superquadras são muito bem utilizadas. Então, eu acredito que as pessoas... Quem mora em Brasília gosta muito de Brasília. Eu conheço pessoas que estão em Brasília e que não saem de Brasília, sabe? Se acostumaram. Eu saí assim, com a rotina, na mão. Com as superquadras, com o espaço, com essa flexibilidade, né? Sem dúvida. E Brasília foi pensada... A gente estava falando de contexto histórico, mas... Estava começando ali, o governo JK, a indústria automobilística no Brasil, as cidades eram pensadas para carros, né? Evidentemente. Brasília tem esse detalhe das grandes distâncias, mas você lá, por exemplo, tem ciclovias, você pode se deslocar de outra forma, você tem grandes triatletas em Brasília que uma cidade daquele patamar proporciona. Sim. E também a gente deveria pensar num transporte público de qualidade. Com certeza. Né? Sim. Brasília já tem metrô, se a gente tivesse transporte público de qualidade, isso aí também não seria problema, né? obstáculo de forma nenhuma. Eu acho que ela continua promovendo encontros, que também era uma ideia inicial. É um lugar bom para reunir muita gente, não vai ficar um grande tumulto, né? Tem muito espaço para mas tem espaço aberto. E a gente está falando de Brasília, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, porque são os nomes que primeiro vêm, mas referências do mundo arquitetônico. Por exemplo, eu gosto muito do Tadao Ando, pela maneira que ele trata a iluminação natural dentro dos seus projetos. Eu acredito que às vezes isso não é muito considerado, mas é um fator tão determinante que
a maneira que ele usa a iluminação, tipo, valoriza, às vezes é uma forma simples, pura, e a luz que ele coloca, a iluminação natural, ela acaba se tornando, assim, uma protagonista do projeto, sabe? Eu acho isso muito bacana. Você, eu acho que depois que a gente vai caminhando um pouco na vida profissional, a gente vai pegando um pouquinho de cada um. Tem o Rui Otaki, que a gente gosta muito. E aí tem, depois, em outros pontos, a gente consegue admirar em outros sentidos, por exemplo, usar a Hadid, né, por ser mulher e estar numa grande empresa. Ali na Bobardi, o MASP, né, que tá tudo ali, é uma coisa que a gente veio da Itália pra cá, né? Que a gente tem um contato, a gente aquele vão livre ali. Isso, maravilhoso. E ela tem outros projetos tão incríveis quanto, por exemplo, a Casa de Vida, que fica um pouquinho ali mais interior, né, da grande São Paulo. Maison de Rô, que tem aquela coisa mais minimalista. Então, a gente sempre vai agregando, assim. Um monte de referências e tirando de identificação. E quando você chega numa obra arquitetônica desse porte, a gente tá falando de famosas, mas já calhou de vocês, de repente, pararem e, puxa vida, que bacana que é esse aqui. Ah, com certeza. Acontece, né? Em qualquer lugar que a gente vai, o nosso olhinho brilha, assim. A nossa eu acho que isso é muito... agregador pra gente, assim, porque a gente absorve o espaço de uma maneira diferente, sabe? Tem que ter paciência. Tem que ter paciência pra andar com o arquiteto, porque... mas eu tenho essa mania também, eu caminho muito a pé aqui pelo centro, aí eu fico tentando resgatar coisas de Anápolis que não existe mais. E teve uma época, Anápolis, Goiânia, principalmente, teve muito o Art Deco. Sim. A gente tem muito Art Deco escondido ali na Goiás. Escondido, exatamente, ali em frente à Praça James Fanson mesmo. Aquelas coisas você observa em cima ali. Tinha a casa lá do Tonico de Pina, que acabou, teve a moça casuda, depois eu pensei, puxa vida, vai resgatar aquilo ali, né? Infelizmente. E era Art Deco, né? Aquele estilo de casa, e simplesmente foi demolida. Uma coisa que as pessoas, às vezes, não têm o costume de fazer, porque a gente tem, né, o nosso nível de olhar, não olhar para cima, e assim, quando a gente olha para cima, a gente consegue contemplar também tantas coisas, prédios, a gente percebe assim, uma arquitetura que às vezes passa desapercebida, só da gente mudar o ângulo da nossa visão também. É o que eu falei, passando ali pela James Fanson, do lado direito, que as construções é toda trabalhada, a parte de cima, a fachada, a parte de cima é toda trabalhada. Eu até falei no rádio um dia desses, para as pessoas pararem e observarem mais um pouquinho as coisas, né? Sim. Que bom, inclusive, que você fala sobre a parte de baixo aí você já tem porta de aço, aquela coisa moderna. Assim, plotagem, né? Mas que bacana que em cima ainda tem aquele trabalho. Eu fico sempre imaginando assim, puxa vida, quem será que fez? Quanto trabalho demorou, né? Sim. E como seria incrível ter projetos que pensassem no restauro disso tudo, né? Nessa preservação dessa história. Como aconteceu com a ferrovia, hoje que as fachadas acabam limpada ali próximo ao terminal e deu uma revalorizada. Sim, porque estava escondido lá. Estava muito escondido, muito escondido. E eu sempre parabenizo aqui o trabalho do Jairo Alves Leite, historiador, que ele lutou ferrenhamente por conta daquilo ali. Sim, a gente assinou todos os abaixo. Vocês conhecem o Jairo? Restauração. A gente ficou sabendo pelo burburinho, né? De correr atrás para acontecer. E a ideia ali, inclusive, seria fazer um memorial, né? Da história de Anápolis, que ali você junta o antigo, na estrada de ferro, as pessoas chegaram aqui, tem um novo, tem um moderno, tem um supersônico ali do lado, né? Como seria interessante isso. Mas bacana ver vocês tão jovens e preocupadas com isso. Porque eu sou um museu ambulante. Apesar das exatas, a gente tem que ser amante de história. Com certeza. Também, da mesma forma, sem dúvida nenhuma. E essa questão da não preservação do patrimônio histórico, dói em vocês também? Dói, que é isso que a gente está falando, né? Essas demolições, por exemplo. Eu vi a casa reformada, cheguei no outro dia, ela está sendo demolida. Luto, né? Ou uma apropriação, assim... que acaba que judia, né? Que, tipo, maltratam o edifício histórico, assim... Você pode preservar alguma coisa ali, né? Em nome da modernidade, você pode preservar também, né? Sim. E eu acredito que quando você faz um bom uso disso, você vê, né, a história. Você não precisa contar, ela mesmo já se conta ali na cidade, né? A gente tem, durante a faculdade, esse tipo de estudo também, né? De intervenção, de apropriação, de ampliação de... ambientes históricos, e tem vários projetos de referência que são muito legais. Tem, por exemplo, o Museu de Arte do Rio ali, que fica do lado daquele que todo mundo conhece, né, o mais moderno. Mas do lado dele tem uma apropriação incrível, assim, de anexo, que a cobertura, ela vem como se fosse uma onda, assim, pode pesquisar que vocês vão gostar. Harmoniza com em cima do prédio histórico, então é com muito respeito, marca o tempo da parte nova, mas não deixa de valorizar o que já foi feito, pensado, e tem toda uma referência também. Vou até contar uma historinha para vocês. A gente está falando de coisas históricas, a gente tem o hospital evangélico ali, uma construção tipicamente estilo inglês, né, de tijolinho. Isso. Ainda guarda muito daquilo ali.
Ele tem aquele predinho do lado ali, né? Aquele, você tem a construção do agora já tem o prédio. Na época, lá no final, início dos anos 30, mais ou menos, você não tinha arquitetos aqui na cidade de Anápolis. Meu avô participou meu avô era engenheiro agrimensor, mas sabia fazer os cálculos, ele participou da construção daquele prédio lá. E na época, logo depois, tem aquela guerra, Anápolis-Goiânia, né? Na época, talvez tenha sido o primeiro edifício do Estado. Tem 3, 4 andares no máximo. Aí o pessoal de Anápolis falava, olha, tá fazendo sombra lá em Goiânia. O pessoal de Goiânia tá fazendo sombra lá em Goiânia, nosso prédio. Depois, é claro, Anápolis evidentemente ficou para trás. Mas eu gosto sempre de relembrar essas histórias. Aí, tá vendo? E essa, 4 andares já fez sombra em Goiânia. Meu avô me contou, ela sempre vem aqui, né? E é bacana, né? E principalmente o Dr. James, né, preservar aquele estilo inglês. Eu acho muito interessante aquele tijolinho, né? É bacana. Sempre um charme. E sempre que passa, assim, lembrando, puxa vida, né? Meu avô já passou por aqui, já teve história. Quantos operários passaram por aqui? As paredes dessa largura aqui. Meu Deus do céu. Bom, vamos seguir aqui, que eu estou conversando muito. Estou conversando demais, né? Elas são as entrevistadas. Em relação a contratantes, vocês lidam com os gostos mais diversos no dia a dia, né? E o gosto não se discute, mas pode-se tentar convencer a melhorar e aprimorar alguma coisa. Quando o contratante ele chega com alguma ideia em mente, vocês podem pensar, puxa vida, isso não vai ficar legal. Como que é esse poder de argumentação? Como que ele funciona no dia a dia? Eu acredito que quando a pessoa chega pra gente, ela chega não só com alguma coisa em mente, ela chega com sonhos. A gente lida com sonhos, né? Sim. Aqui, ainda em Anápolis, as pessoas elas se programam, elas se planejam ao contratar um arquiteto. Então, assim, é uma coisa que leva tempo. Então, a gente busca com muito respeito, a gente ouve, considera tudo que... Primeiro passo, então, escutar. E isso, a gente sempre tem uma reunião inicial. Isso, a gente escuta o que aquela pessoa tem a dizer, quais são os planos dela, os projetos, os sonhos. E dentro daquilo, a gente adequa, né, o que a gente conhece por... o que for melhor, uma função melhor, uma forma melhor, e a gente vai conduzindo isso de acordo com aquela pessoa, né? Eu acho que é quase um trabalho psicológico também. A gente conversa isso até com um psicólogo em terapia, que inclusive acho que hoje em dia todo mundo tá fazendo. Mas de entender como é que tá o gosto daquela pessoa em vários aspectos, assim. A gente foi desenvolvendo com o tempo um briefing, então a gente tem uma série de questões que a gente envia para essa pessoa. Dentro desse briefing, ela consegue anexar imagens, né, daquilo que ela gosta. E a tecnologia hoje contribui demais também de ter aquela visão. E nisso a gente consegue perceber o estilo que ela gosta, as cores que ela gosta, a forma. Porque tem cliente que ele sabe bem o que ele quer e tem aquele que não tem tanta certeza, mas sabe bem da sua necessidade. Ou pelo menos ele indica um caminho ali para vocês, né? Isso. E dentro disso a gente consegue conduzir, né? E já teve cliente assim também que chegou, puxa vida, ele estava com a ideia tão bacana que não precisava de nenhum ajuste ali. Pode acontecer um ajuste, acho que é impossível. Bem difícil. Difícil. Vocês mesmos ajustam, né? Sim. Tanto é que a gente trabalha em etapas, né? Tem essa tipo, as aprovações, as modificações, até a gente chegar no produto final, né? Mas e se bater o pé? Não quero desse jeito, eu não quero palpite nenhum da Débora, nem da Larissa, eu quero que faça desse jeito. É bem raro, porque o cliente, ele vem para você já se identificando com o seu estilo. Sim. Eu acho que essa é a beleza também de ter vários arquitetos. Sim. Nós somos amigas de vários outros arquitetos que têm estilos parecidos e diferentes. E aí a gente se encontra em semelhanças e se afasta em outros pontos também. E o cliente acaba chegando já porque se identifica com outro projeto ou com o nosso jeito. Acaba que a nossa casa vira um grande laboratório também. Sim. Então eles se espelham muito. E aí eles geralmente querem a nossa opinião. Se bater muito o pé, eu acho que é questão de avaliar se aquilo é algo que é só de personalidade ou se ela vai fazer algum prejuízo para o cliente, né? Porque mas pode acontecer assim, de repente, falar, ó, então não é para mim. Talvez outro colega possa servir, eu acho que é o colega mais indicado. Eu acho que pode acontecer, com certeza. Nunca aconteceu, mas pode acontecer. Se for o caso, acho que é válido, porque afinal de contas, ele que vai morar, né, e pertencer ao ambiente, sei lá, se for comercial, se for residencial, e aí ele que tem que se sentir perfeitamente encaixado. Sim, porque senão a gente fica num trabalho que não é concluído, né? O cliente não fica satisfeito, acaba que nós, como profissionais, também ficamos insatisfeitos, e aí fica aquele impasse, né? Então é melhor a gente passar para um colega, para um outro profissional, para dar seguimento. E geralmente quem dá mais palpite? O homem, a mulher? Como é que funciona isso no dia a dia? Nossa, eu acho que a variação é grande. Sim. Tem casais, assim, que uma parte nem se envolve,
Já tem outros que a gente faz as reuniões sempre juntos. Tem famílias que os filhos contribuem muito. Os filhos hoje contribuem muito. Assim, a gente, quando está nos projetos residenciais, a família normalmente se inteira muito e os filhos gostam de ter essa voz, sabe? Eles estão no mundo virtual também, eles sabem, eles mandam as referências pra gente, é bem bacana. É muito legal. Geralmente a gente tem um grupo com a família e é sempre em comum acordo, né? Até pra manter o orçamento em questão dentro do que foi planejado. Mas geralmente a participação é grande. Agora, quando é mais pra obra, acaba que aparece mais, assim. Quem tá mais tomado de decisão acaba relacionando mais. Às vezes, em reuniões de projeto, a mulher tem mais voz e o marido conversa mais em off, e ela fala mais. Aí, quando a gente tá executando, o marido tá mais presente. Já aconteceu casos assim também. E quando há divergência do casal, vocês têm que atuar ali também para... De novo, a psicologia. Psicologia, né? Gente, não, calma, a gente vai dar tudo certo. A gente vai ajustar aqui, daqui, dali. Acontece também do casal ter estilos muito diferentes. Também, né? A esposa ser super clássica e o esposo ser super industrial. Aí a gente tem que fazer esse intermédio. Mas quando acontece o meio do caminho, os dois se sentem pertencentes, é muito bacana. Uma alegria imensa. Acho que é a nossa satisfação, assim, sabe? De ver que realmente, poxa, a gente conseguiu deixar aquela família feliz, a gente conseguiu. Então é gratificante. E a gente está falando aqui também de coisas que demandam muita presença de vocês. Todo mundo imagina o arquiteto, aquele ambiente gerado, bacana, estiloso. Eu acho que é o que a gente menos fica. Pois é, mas naquele imaginário, né? Só que tem a obra também, tem o dia da obra. Vocês estão presentes lá também, de colocar a botina, ir lá para a obra e conversar com o pessoal? A gente brinca que nós somos arquitetos que sujam o pé. Na botina foi muito, né? Botina ficou na faculdade, mas agora a gente tá suja de poeira, com certeza. Eu acho que é uma das grandes delícias, assim, ver acontecer. Apesar de ter muito sofrimento e perrengue na obra. Não, imagino. Ver aquela coisa surgir, né? Que saiu da sua mente, se materializou. Muito gratificante. É muito bom estar nesse processo. Quando acontece e é possível, eu amo. Também gosto muito. E ver a coisa transformando, né? Isso é muito bacana. Ó, a gente viveu, ainda vive, mas ainda bem que acabando, né? Não acabou, mas enfim, em vista do que era, na pandemia ela afetou muita coisa. E principalmente acelerou o processo do chamado home office. Sim. E, inevitavelmente ele iria acontecer, mas acho que acelerou em alguns anos, com toda certeza. Aí dentro da área de vocês, a arquitetura, esses novos projetos já contemplam isso, de pessoas que, puxa vida, improvisar um ambiente aqui é difícil. Às vezes nos novos projetos, ou nas casas de existência, olha, vamos adaptar alguma coisa que seja de fato um home office, um escritório para trabalho, né? Não só para quebrar o galho. Já está acontecendo? Com certeza. Ele já vinha acontecendo um pouquinho antes da pandemia, né? Até já era um processo natural, né? Mas hoje mudou um pouco a forma das pessoas pensarem o espaço delas, né? E isso se tornou um pouco prioridade, uma necessidade. Não é simplesmente um cantinho mais. Não. Antes era, às vezes, a penteadeira, ela também era, ou quarto de hóspedes. Cabe o notebook. Um quarto que colocava de visita, que só tinha uma mesinha. Então, hoje é um espaço mais pensado, mais elaborado. Uma vertente do nosso trabalho também são as consultorias, e que na época aconteceram muito, porque as pessoas precisavam adaptar o espaço delas. Era quase uma emergência, né? Adaptação, né? Então, a gente fazia esse trabalho rápido de indicar, de fazer essa adequação rápida para a pessoa ter um espaço com conforto para ela poder trabalhar, né? E aí, quando a gente tem um tempo maior para planejamento, é uma coisa que se tornou prioridade mesmo. Mas acho que eles continuam bem flexíveis ainda. Não sei se pela incerteza de que se isso vai durar muito tempo ou não. Ele ainda é um espaço que esteticamente é flexível, né? Ou que consegue se esconder de alguma forma, que seja com uma porta fechada ou tendo um outro uso. Alguns clientes que já têm o trabalho mais voltado para essa parte de home office tem uma coisa mais definida, né? Acaba fazendo um outro ambiente. Mais profissional mesmo. Isso. Mas normalmente também acontece essa flexibilidade também. Sim. Porque tem que ter toda essa adequação, e é claro, estão falando de psicologia, mas psicólogos, psiquiatras falam, é home office, mas não vai trabalhar de chinelão, bermuda, pijama, não. Coloque a roupa adequada, tente fazer aquele ambiente. Não só você ter um ambiente, né? De repente vocês produzem um ambiente bacana, mas chega de chinelão lá. É verdade. Não, e assim, influenciando a produção 100%. Eu acredito muito que a sua postura vai sempre influenciar na sua produção, né? Se você tá com
com a postura para trabalhar, ela é diferente da postura de dormir, assim por diante. Você tá trabalhando ali, aquele jeito animado, né? A coisa não com flui, certeza. Né? Isso, ainda mais sozinho, que tem que ter, né, muita disciplina também. Eu acho que além do espaço do trabalho também, que a casa se tornou, as pessoas passaram a olhar melhor para a casa delas, para um espaço de conforto. Não só aquele olhar ali, não só para um espaço de trabalho, sabe? Mas eu vou investir um pouco mais no meu quarto, porque ali tá o meu conforto, tá o meu descanso. Ou eu quero investir melhor no espaço para ficar mais com minha família, porque as pessoas precisaram estar no espaço, né, com a família, né, e conviver ali. Então, eu acho que surgiram também outras necessidades além do home office, sabe? E isso impulsionou também o nosso trabalho. Uma valorização maior daquilo que ela já tinha, né? É nesse sentido que eu falo a flexibilização. Então, a minha sala de TV, ela não é só mais um lugar que tem um sofá que eu nunca sentei, ou que é um sofá qualquer, ou que tem um desmantelado. A pessoa quer que aquilo faça sentido, seja lá como for, que faça sentido para a família dela. E se a mesa de trabalho tá lá, que ela faça sentido nessa organização também, e assim por diante. Teve casos, por exemplo, assim, a pessoa, né, tem o horário de trabalho fora, quase não ficava em casa. Quando passou a ficar em casa, ela passou, por exemplo, a olhar uma parede branca que falava assim, gente, eu não dou conta mais dessa parede. Então, assim, ou, por exemplo, essa luminária não me incomodava, mas agora ela me incomoda. Então, surgiram novas necessidades, sabe? Eu, inclusive, eu virei pintor. Tá vendo casos reais aqui? O Darlan tá ali, ele me deu muitas dicas, valiosa. Ele é a Leda. Darlan, o que é que eu faço aqui, meu Deus? Essa massa aqui, não, passa um paninho ali que vai dar certo. Mas achei interessante você... adquire o gosto, eu tomei o gosto mesmo. Achei bacana, eu fico reparando, chego no ambiente, eu tava reformando, se fosse eu, não fazia desse jeito. Isso, e a consultoria, a gente fez muito para pessoas que realmente queriam colocar a mão na também, massa, né? Isso. Se eu soubesse antes... Eu já peguei a consultoria do Darlan, a consultoria do Darlan foi muito boa. Só que eu sou empreiteiro muito relaxado. Mesmo? Eu coloco a placa lá, início da obra, previsão dos custos, mas só que não termino nunca, né? Então, a gente está podendo fazer a consultoria de finalização do ambiente. Desde que eu moro a casa onde eu moro, ela é um patrimônio histórico. Ela tem 64 anos. Ela casa que é dos meus avós. 64 anos, né? Merece então, carinho, merece. Né? Então lá, não, eu adoro. A gente está falando desses ambientes, mas esse ambiente, além de ser confortáveis necessariamente, vocês imaginam que a arquitetura pode melhorar a saúde mental? Seja para o lazer mesmo, as pessoas tiverem que ficar mais em casa, seja para trabalhar em casa, mas você ter uma saúde melhor mental, em virtude do ambiente que você está inserindo naquela pessoa, seja com a iluminação, detalhes de decoração, mobília, enfim. Com certeza. Tenta trabalhar num lugar todo bagunçado para você ver como que você vai estar no final do dia. Às vezes só pela pressão, né? Mas a qualidade... Eu acredito que influencia totalmente na saúde mental das pessoas, um espaço bem pensado, bem planejado. Eu acredito que isso faz total diferença, né? Com certeza. Eu acho que também vem muito... A pandemia foi a maior demonstrativa disso, porque a gente foi forçado a estar nesse ambiente, né? Diferente de quando a gente escolhe estar de férias, por exemplo, e que você está totalmente relaxado a receber, seja lá o que for. Quando a gente é obrigado a estar no ambiente, a gente já está num mood de alerta, né? Então você já está mais preocupado, enfim, todo mundo aflito. E aí isso virou uma grande questão que as pessoas às vezes não pensavam tanto. E aí tem vários estudos, né? Tanto de cor, quanto de iluminação, quanto de conforto. Uma coisa, por exemplo, que pra mim faz muita diferença é que eu tenho uma altura não muito padrão, né? Sou um pouco menorzinha. Eu já ao contrário. Sim, então você vai se identificar. Sim. Por exemplo, ter uma bancada que é ideal pra minha altura de cintura faz muita diferença no meu dia a dia. Ou ter o armário superior não muito alto, de modo que eu não alcance nada, faz muita diferença no meu dia. Com certeza. Lava uma louça assim, agachado. O tempo todo. Né? Então, por isso que eu lavo louça, porque a pia lá de casa não é adaptada para administrar tudo. Então são coisas individuais que melhoram a qualidade, desde as coisas mais simples até as mais, né, profundas, e fazem muita diferença. Na hora que soma, quantos dias a gente passa fazendo às vezes a gente não percebe, e é uma coisa que afeta a gente sem ver. E quando a gente vai ver, tipo, isso realmente está me afetando bastante, e a gente não tinha noção do que é aquilo, sabe?
Então, é contemplado. Ó, vamos olhar a estatura de cada um. Será que adequa para ele? Sim, por exemplo. No nosso questionário, por exemplo, tem para os clientes colocarem altura, tamanho de calçado, porque não é qualquer sapateira que serve para todo mundo. Também. O cliente gosta, por exemplo, de roupa dobrada ou pendurada. Isso, e aí isso vai influenciar na hora dele se vestir rápido para sair para o trabalho. Essas coisas todas vão gerando. A questão da luz também influencia muito. Uma luz que seja de um tom mais quente, para uma pessoa descansar. Essa luz branca, fria, a gente coloca mais em ambiente de trabalho, porque ela te deixa mais alerta, né? Então, e ainda tudo assim, isso por exemplo, tem gente que não gosta da amarela. Sim. Aí você procura uma mais negra. A gente pega e vai. E aí vai. Não, isso é importante demais, o conversar, né? Entender aquilo ali. E me ocorreu a questão agora. Claro, o brasileiro sempre gostou muito, mas nos últimos tempos o pet tomou importância grande dentro da casa. Dentro da casa. Né? Geralmente o cachorro de estimação, mas os gatinhos também. Eles são contemplados nesse ambiente também, quando a família tem o seu petzinho ali? Como que funciona? A Débora vai falar com mais propriedade. Não, tem família que fala, a casa do pet, né? Você vira refém. Eu virei refém da minha gata. Ela lê, ela faz o que ela quer. Lá em casa eu também tenho 2 que mandam na casa. São o quê? São cãezinhos? Eu tenho 2 cachorros. E aí eles são pets mesmo, participam da rotina, tem um lugar de dormir específico. E com certeza eles fazem parte da família e são mais uma pergunta lá do questionário. Tem família que vai se importar muito, tem outra que vai só fazer um canil e fechar as laterais da casa. Depende do porte também, né? Mas com certeza, e eu acho que vai só aumentar, né? Os espaços pet-friendly ali no comercial, também é algo que a gente teve que começar a pensar. Como que é a circulação desse pet que participa do ambiente comercial? Ele vai ter um lugar de descanso, de parada, ele vai parar na porta, ou ele vai adentrar. Isso são coisas que a gente começou a pensar. Pé, né? Também, né? Às vezes não sabe quem que vem, né? Mas com certeza, eu acho que eles vão cada vez mais fazer parte. Até porque as famílias mudaram muito, né? Nem toda família agora tem crianças. Agora, vai uma dica aqui. Eu não sei se vocês fizeram um projeto contemplando pet, mas gato especificamente. Não preocupa não, viu? Uma caixa de sapato velha serve. Faz aquele ambiente mais bacana, sofisticado, com vários andares. Aí ele se interessa por uma caixa velha de sapato. Tá vendo? Projetos específicos, até que a gente nunca elaborou, né? Mas assim, todo projeto que tem um pet, a gente pensa nessa necessidade. Por exemplo, o dono fala, olha, o meu pet não adianta ter grama nesse espaço, ele vai cavar um buraco gigante. Então acaba que a gente pensa um pouco nessa função. Como que vai funcionar isso? Às vezes em prol do cachorro ou do gato, seja o seu pet específico, Agora sabe? mesmo, né? A gente tá com paisagismo em andamento, que os pets são... O caminho deles é o ponto número 1 para o paisagismo. E a gente não pode, por exemplo, às vezes colocar coisas muito baixas, sabe? Então a gente tem que delimitar. Então isso foi determinado de acordo com o pet. Não, para gato não existe limite de altura. Não, no caso ali é um cachorro, né? Mas agora gato ali a gente não sei como vai funcionar. O céu é o limite. A gente vê muitos condomínios hoje aqui na cidade de Anápolis, especialmente. Não era comum, mas vamos colocar de uma década para trás, condomínios horizontais. Sim. E mesmo verticais, né? A gente vê uma cidade em franca expansão. Existe alguma preferência? É mais fácil elaborar espaço numa casa, um projeto de apartamento, ou para vocês independe? Não. Acho que independe. Eu acho que no arquitetônico, as casas são nossa grande paixão. Assim. A gente no escritório divide... maior, né, gente? Sim, de criação. No escritório a gente divide arquitetônico e interiores, né? São viés diferentes, inclusive possuem contratos diferentes. E a gente ama uma casa térrea lá no escritório, assim. Sim. É o nosso top 1. Mas, claro que aquilo que o cliente vem, a gente também é uma empresa. Com certeza, vai fazer acontecer, né? Tem que fazer acontecer. Sim. E a gente está falando de obra também, né? Da presença na obra. Sim. Muitas vezes se confunde ali onde começa a engenharia, onde começa a arquitetura, qual que é o limite de cada um. Tem o pessoal envolvido na obra também. Como que é essa convivência? Acho que o primeiro ponto é manter uma boa relação com os profissionais que estão envolvidos ali, né? Seja um engenheiro, seja um mestre de obra, um pedreiro, né? O pessoal da marcenaria, da marmoraria. Eu acho que é ter essa
essa boa relação e ter uma boa compatibilização de tudo, sabe? Acaba vindo aqui multidisciplinar, né? Sim, então assim, ter essa compatibilização dos projetos, seja um projeto elétrico, hidráulico, arquitetônico, sentar, conversar, porque aí não gera conflito, sabe? Eu acho que essa questão dos conflitos é por não ter essa boa conversa, não ter essa compatibilização, acaba que gera esses conflitos também, né? Nós hoje trabalhamos fazendo a parte da arquitetura, né? Falando, por exemplo, da aprovação de uma casa. Para ficar mais tangível. Sim. Você leva para a prefeitura o projeto de arquitetura para aprovar. É aquele que você faz primeiro com a gente. Os projetos complementares, que são os idealmente feitos pela engenharia, que são estrutural, elétrico, eles são feitos por uma parte que a gente terceiriza, e são os mínimos parceiros no escritório, então a gente já tem uma boa convivência. Precisa ter uma afinidade. A própria afinidade, né? Sim, isso. Então, a gente já faz reuniões de compatibilização, né? Por exemplo, eu conversei com o meu cliente que ele queria muito uma iluminação nessa parede aqui. Eu preciso dessa fiação aqui. Como vamos fazer isso? Então a gente pode colocar esse pilar assim, a gente pré-dimensiona antes, juntos. Então é um projeto que flui de forma que cada um consegue se achar. Depois, posteriormente, na execução também. Eu e a Larissa somos muito curiosas, então a gente já passou tarde dentro de serralheria, tarde dentro de marcenaria, entendendo o funcionamento, como é que a gente pode projetar isso melhor, como que você faz, né? Porque projetar e fazer tem que ser uma continuidade. Não dá pra gente gerar um problema em quem vai executar e nem vice-versa. Criar uma coisa que é inatingível, que não dá pra ser palpável, Às né? vezes a gente tá criando uma coisa totalmente nova e a gente já tem os nossos contatos, assim, já manda fulano, eu quero fazer isso, como eu posso funciona. Trocar essa ideia, respeitar o trabalho do outro também. Com certeza. Colocar uma missão impossível pra pessoa, não dá. Olha, esse vão, tô querendo colocar colocar um vão de tantos metros, será que é possível? A gente tem que fazer uma viga de tanto, então ter essa conversa, essa boa relação é fundamental, sabe? Eu acho que foi um mito que foi criado, assim, dessa briga que existe. A gente não quer briga com ninguém. Eu acho que quando você consegue conversar, você só tem a ganhar e você acaba aprendendo muito. Acaba tendo os profissionais que são ali da sua cartela, né, de favoritos. O seu cliente também fica mais em paz. Mais seguro, né? Aí vai. Não, e principalmente aquilo que vocês falaram. Vou lá no local de trabalho desse para entender como é que é isso aqui. Sim, como funciona. Essa solda aqui que você faz na serralheria, ela pega em quantos metros? Eu posso virar essa barra aqui, ela vai perder a estabilidade. Porque às vezes você resolve o problema antes ele acontecer lá na frente, Sim, por exemplo, em reformas. A gente quer tirar essa parede. Chega lá na obra, tem um pilar, então vamos readequar, vamos fazer aquilo, vamos conversar, o que dá pra gente poder, sabe? Então eu acho que precisa ter esse bom relacionamento. Você falou de reforma, eu fico lembrando daqueles programas da TV a cabo, reforma relâmpago, né? Aquelas casas americanas que é tudo de madeira. Não, reforma, às vezes, é mais complicado de fazer do que um projeto do zero. Às vezes, não, acho que na maioria dos casos, né? Porque a gente, às vezes, não tem acesso a um projeto inicial, o projeto daquela casa, então a gente tem que lidar com testando mesmo. Vai lá, descobriu o encanamento ali, descobriu a rede elétrica, às vezes... Um cano ou um pilar que a gente não estava prevendo. Então, a gente também tem que saber lidar com os imprevistos. Até por isso que a gente faz questão de documentar tudo e depois dar pro cliente, né? Olha, a sua casa, o esqueleto da sua casa tava assim, a gente modificou assim, enfim. Pra ele depois, se ele quiser fazer uma outra coisa, isso ser um pouco mais fácil. Verdade. Esse processo todo. Isso é muito importante. E responsabilidade ambiental no projeto. É preocupação só de vocês? Os clientes já chegam com essa preocupação também em relação paisagismo, né, tipo de madeira que usa, enfim, como que isso vai impactar naquele local que vai fazer a construção, já é uma preocupação presente hoje? Eu acho que está recente essa preocupação vindo da parte dos clientes, sabe? Né? É uma coisa que está sendo pensada agora, mas é uma coisa que a gente já tem pensado, assim, tanto é que tem as legislações, né, que nos indicam e direcionam a isso, e às vezes o cliente não entende, porque tem que ter uma taxa de permeabilidade, e a gente explica, olha, a gente precisa dessa taxa por causa disso, disso e disso, e às vezes ele entende, fala, não, realmente precisa e tudo. Então eu acredito que é informação mesmo, sabe? Acho que faz parte um pouco também educar aquele cliente em cima daquilo que é o seu assunto, né? A gente não tem como saber de tudo. Claro que hoje a gente tem informação de mais fácil acesso, inclusive em relação às marcas. As marcas estão muito posicionadas, muito mais posicionadas a esse sentido do que há um tempo atrás. Né? Então, por exemplo, o descarte de materiais, o reuso de materiais. A gente já tem vários revestimentos, várias madeiras, várias telhas que tem o reaproveitamento e já está mais acessível.
Porque também antes era um patamar de acessibilidade muito distante. Então, por mais que você soubesse dessa categoria, para o cliente acessar, você criava todo um transtorno, né? Então, conforme vão tendo marcas e mais especulação em cima da área, é sempre muito positivo, porque a gente consegue abaixar um pouco de valor também. E acaba que agrega. E fica mais abrangente, né? A gente consegue uma gama maior de materiais e tudo. Sim, sem dúvida nenhuma. É claro, vocês são muito novas, né? Mas o que mudou, basicamente, da época que vocês iniciaram para hoje? A gente está falando de tecnologia e ela está o tempo todo. Você citou exemplo, inclusive. Ela está realmente muito acelerada em relação à arquitetura também? Eu acho que mudou tudo. Mudou tudo mesmo. E olha, nesse pouco tempo. O nosso curso isso foi vamos colocar aqui uma década. Sim. Que a gente entrou na faculdade em 2010, né? 2009. Nossa, então... A gente entrou na faculdade fazendo desenho à mão. Sim. Na prancheta. E saiu fazendo no computador. Só que saiu fazendo no computador de uma forma já defasada. Sim. E tendo que fazer curso extra. Então a gente a atualização não vai parar nunca, né? Não vai parar. A gente está sempre comprando curso novo, fazendo curso novo. A gente tem ferramentas que aceleram a nossa produção, o nosso processo, sabe? Isso nos ajuda, já tem... programas que nos dá a lista de material, que te indica, então isso é muito bacana. A gente consegue mexer no mesmo projeto ao mesmo tempo, toda a equipe, então a gente, estagiário, tá todo mundo mexendo, tá todo mundo tudo integrado, olhando. Sabe? Isso nem era plano no começo da faculdade. Mas se precisar de um papel de novo, vai? É o que eu ia falar agora. Existem alguns processos que a gente sempre inicia à mão. Eu acho que esse tato a gente não pode perder, sabe? Porque o computador, ele te deixa um pouco mais rígido, né? Na produção, no processo. E essa questão do pensar à mão, do escrever, ela te dá uma flexibilidade. Não ficou no guardanapo ali, peraí, vamos fazer a cidade aqui. É engraçado que a gente já vê, assim, às vezes até com o estagiário, eles têm um start no computador que a gente não tem. Sim. Já está acontecendo isso, apesar de tão jovens? Já. Eles já não começa aqui direto e a gente precisa primeiro fazer rabiscar. Peraí, gente, o começo de tudo é o papel e a caneta aqui. E fora isso, a gente também tem outro lado na empresa que até hoje a gente mantém de pintura, que é extremamente artística e a mão livre. Que é mão livre, né? E é um exercício mesmo? É um exercício. Para não perder a mão. Sim. Eu acho que eu já conversei com pessoas que elas falavam assim, gente, eu não tô dando conta de escrever à mão, porque, tipo, era só aqui na tecla do celular. Desacostuma, não é, Larissa? Então, eu, para assinar um nome de vez em quando, meu Deus, é tá dificuldade que é. Como é que é essa letra aqui? Então, eu acho que é muito importante a gente não perder esse tato, porque acaba que a tecnologia, nossa, super... agilizou alguns processos, mas ao mesmo tempo ela também afasta outros que são necessários, sabe? Tem uma coisa do tato que eu acho que ela liga muito à vivência, né? Então, por exemplo, arquiteto geralmente ama uma amostra. A gente pegar a madeira, sensorial, a textura, né? Tudo. Como eu me sentiria, né? Com certeza. E essa coisa ainda é muito manual, não é igual você ver a foto daquela madeira ou a foto daquele tecido. Como é que ele esquenta mesmo? Como é que a luz impacta nisso? Essa foto foi tirada no estúdio. Que luz que tava sobre isso aqui pra eu saber que coloração vocês conseguem perceber, de repente, ali, se tem algum truque ali em cima pra melhorar aquele material ali? Com certeza. Bate o olho assim, percebe? Dá pra saber. Foi um produto que a gente mexe muito, então. Porque a gente lida com o sensorial o tempo todo, né? Hoje mesmo, né? Tinha uma cliente escolhendo piso por vídeo, aí a gente, vamos verificar a amostra na loja pra ver se é isso que você tá olhando mesmo. Porque eu tenho muito influencia mesmo. Igual o mercado, assim, você faz tudo online, compra tudo, mas eu gosto do presencial. Mas não sei se é mania de velho. Jornalismo mesmo. É claro, a gente lê tudo aqui, mas eu preciso ter um contato com o jornal, com a revista, eu acho muito bom. O próprio cheiro daquilo ali. Por exemplo, uma coisa que a gente faz com os nossos clientes é sair, escolher tecido, às vezes cores, materiais, para que ele possa também ter essa experiência de sentir, de poder ver o que a gente está colocando, quando dá pra sair, a gente também tem as amostras, abre tudo na mesa. Tudo ali. E é bacana. Porque às vezes ele tem uma ideia, um material em mente, quando a gente vai apresentar esse material, não era isso que eu estava pensando, então... É igual aquela compra online que você faz, na hora que chega, você fala... Onde eu tava com a cabeça? Eu não precisava disso, de fato. Né? E isso numa casa, né, que geralmente, ou num grande projeto que você tem toda uma disposição de pensar anteriormente, é muito frustrante se acontece. Então é bom ter um cuidadinho a mais. Com toda certeza. Aquela pergunta básica agora, eu até falei com elas antes, vamos olhar as perguntas aqui. O que vem antes para vocês? Vou pensar com a Larissa aqui, a função ou a forma?
Olha, discussão de muito tempo isso aí. De milênios. Mas eu acho que é uma junção, assim, não é uma que vem primeiro ou depois, sabe? É ovo a galinha, né? Eu acho que é aliar as duas questões, sabe? A gente precisa estar com isso bem alinhado para que um projeto esteja bem resolvido. Eu não posso só priorizar a forma ou só priorizar a função. Eu tenho que ter isso bem alinhado para os dois funcionarem, sabe? Então, eu acredito que não tem o que vai primeiro ali. É porque de Brasília mesmo muito se fala, puxa vida, bonita, bacana, mas não é nada funcional. Palácio da Alvorada, por exemplo, bate muito sol ali, mas o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer, mas não pensamos nisso, nós pensamos na forma antes da função. A função é outro problema. E com você, Débora? Eu confesso que eu sou mais inclinada para a função, acho que pelo meu lado matemático, mas acho que atualmente a tipologia virou uma grande junção das duas coisas, né? Se a gente pensar, por exemplo, num galpão, ele tem uma forma e uma função definida, ainda que seja um galpão. E então tudo se misturou muito. A gente começou a buscar as coisas numa necessidade misturada e aí eu acho que já tá muito difícil de desvincular. Mas eu não sou muito amante de coisas que não tem muita função, confesso. A pirâmide do Egito, elas são formas, é claro, icônicas, mas são funcionais, será? Eu acredito que para eles era assim. Eram túmulos, muitas vezes as pessoas não dá, esquecem. por exemplo, pra gente pegar e criticar uma função hoje. Obviamente que hoje você não vai utilizar a pirâmide, mas ela era funcional pra época, até e pra de cultura, forma religiosa. Né? Porque eu acho que isso influencia também. A função, ela tá ligada à cultura, né? Exatamente. Tipo, a função e a forma, ela tá atrelada à cultura daquele lugar, de como se vive. Por exemplo, aqui a gente não pode colocar, não é que não pode, né? Não tem necessidade de colocar, por exemplo, telhados com inclinações muito grandes, aqueles super telhados. Por quê? Porque aqui não neva, aqui não tem essa necessidade. Então, eu acredito que tudo tá atrelado, sabe? Função, forma, cultura, como se vive, a necessidade. E acredito também que a função, essa que eu gosto, me identifico muito, ela não é só técnica, sabe? Ela também é sentimental. Tem a função de acolher. A pirâmide tem uma função religiosa e cultural. É uma função, ainda que ela não seja dentro de um padrão específico, dentro de uma tabela, ela é uma função e a gente tem que saber respeitá-la, com certeza. Né? Agora, aquela pergunta que sempre tem naqueles programas, né? Como que eles conseguiram fazer aquilo ali com a tecnologia da época? Hoje já seria complicado. Como que fizeram aquilo? Vários documentos. Vocês vão revelar agora, só foram os ETs mesmo ou não? Olha, aquilo ali é dispensável. É por isso que é uma das maravilhas, né? Porque, gente, não tem... Há de se considerar. Com certeza. A questão do trabalho manual ali, e tem, tipo, os cálculos que a gente vê em documentário que eles faziam. Gente, aquilo ali é muito avançado, de verdade. Eu fico pensando o que aconteceu com a gente, né? Porque parece que tem hora que a gente regrediu, assim, você olha para aquilo ali e fala, como gente, conseguiram? Aquelas peças tão bem encaixadas, a questão estrutural de resistir há tanto tempo. Com a tecnologia de hoje já seria complicado, né? Demorado. Sim, com certeza. A gente vê uma pirâmide que a gente tem aqui ali na Câmara Municipal até hoje, ela não terminou. Ai, gente, olha a polêmica. Vou pegar um exemplo. Cada um com a sua pirâmide. Claro, cada um tem sua pirâmide, né? Isso aí não é problema, não. O tempo passa rápido, a gente já está se divertindo aqui, mas já pensando em futuro, é claro, e tudo está muito rápido. Como vocês imaginam a arquitetura daqui, sei lá, 50 anos? Por exemplo, não sei se eu consigo desse tempo todo vai mudar alguma coisa, algum conceito, alguma concepção? Eu acho que há um tempo atrás, até falando em pandemia, as coisas estavam se acelerando para espaços cada vez mais otimizados, menores, para uma coisa assim. Posso abrir até um parênteses? Claro. Eu vi um anúncio de um apartamento de 10 metros quadrados, 200 mil reais. Isso. A gente via, mas assim, né? projetos cápsulas, uma coisa assim, para uma vida muito rápida, uma vida muito acelerada. E eu acho que a pandemia tirou o pé do acelerador um pouco e fez as pessoas repensarem um pouco, sabe? Obrigatoriamente. Então, acho que isso está voltando um pouco essa questão dos espaços mais confortáveis, de uma vida de maior qualidade. Tanto é que as empresas hoje buscam profissionais que não sejam, tenham só uma vida no trabalho, buscam profissionais que tenham uma qualidade de vida. Foi comprovado que eles desempenham um papel melhor do que se eles fossem, workaholics o tempo inteiro e ali. Então, eu acho que as pessoas estão voltando esse olhar para a qualidade de vida e, consequentemente, isso influencia no espaço.
E acho que ao mesmo tempo a gente não é capaz de imaginar, não. Ninguém imaginava, né? Não. O que a gente tá passando, acabou de passar. E tem uma outra realidade paralela que a gente até estava conversando antes aí, de metaverso, arquitetos projetando virtualmente. Eu estava até esquecendo, o toque final seria exatamente isso aí. Metaverso, como fazer? Como projetando virtualmente, né? Dubai mesmo tem uma produção virtual de implantação de ilhas que é surreal, programas surreais. Então, são realidades paralelas. Eu acho que aqui pro nosso nicho ainda demora um pouco. Agora, no começo do ano mesmo, eu tava em viagem e assim, nós estamos bem longe ainda, né? De coisas que já são atuais em outros lugares. Mas cada um vai correr atrás da sua necessidade para evoluir, com certeza. Né? Não dá para ter muita certeza, seja como a gente vai tentar se adaptar. Sem dúvida nenhuma, meninas. Bom, vocês são do estúdio Anki? Isso. É isso? Eu queria que vocês falassem de redes sociais, como encontrar a Larissa, como encontrar a Débora, como é que é esse trabalho de vocês? Então, Anki, vamos falar um pouquinho do Anki? Anki significa ir além, é um termo que significa ir além. Então, acho que esse é o nosso objetivo, né? Então, a gente vai estar em várias vertentes aí. Então, vocês podem encontrar o nosso trabalho da parte de arquitetura, interiores, pintura. E aí tem as nossas redes sociais. @Estúdio Anki, que tem a A-N-C-H-E. Isso. A-N-C-H-E. Anki. E @Estúdio Anki, ARQ, A-R-Q. Com as produções de arquitetura. A gente sempre produziu um pouquinho de cada, pretende não desvencilhar aí os lados artísticos e mais técnicos enquanto der, né? Então a gente tem, inclusive, funcionários das duas partes para poderem nos ajudar a manter os nossos sonhos em pé. E nós amamos muito a nossa área, amamos o que fazemos, com todo o perrengue a gente estamos lá ali. Existe. Lá também vocês conseguem encontrar as nossas redes pessoais, estamos sempre ativas, interagindo. Acaba que a gente tem muita troca lá também, consegue ajudar de alguma forma. Vai fazer projeto lá também. Faz um projeto aí pra mim, não é assim também, não. E aí é só chamar a gente por lá que a gente resolve. Isso aí. Coisa boa. Larissa, prazer te conhecer, te entrevistar aqui. Meu, muito bacana esse bate-papo. Prazer, viu? Débora também. Obrigada pela condução da conversa. Foi leve, super rapidinho e gostoso. 50 minutos. Tá vendo? Olha só, passou voando. Coisa boa. Quando o papo é bom, flui dessa forma. Então, se você tá chegando agora, tá ligando a TV nesse momento, tá vendo? Verdade. A Larissa e também a Débora, vocês, puxa vida, PG Entrevista não, você pode ver em horários alternativos, canal 14 da NET, ou também no YouTube, programa Alto Astral no 14, edição 241. E esse bate-papo aqui é bom que ele não é perecível, ele vai para muito tempo, muito bacana, tá? Então, obrigado, Larissa, obrigado, Débora. Foi ótimo. Obrigada, gente. Obrigada pelos olhos e ouvidos. Isso. Tá certo. Então, até logo mais. Obrigado, então, aos nossos parceiros, sem os quais também seria impossível trazer tanta informação bacana. Até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Univangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a Haste do Algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, equipamentos médico hospitalar, Egoservice, vigilância e segurança privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste, Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, USA Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, América Enxovais e Decor, Isabela Queiroz, nutricionista, Folhas, suplementos naturais, Droga Lúcia, Economia Serviço da Sua Saúde, Opção Ótica e Doutor Café, cafeteria e doceria.